Olá, pessoal. Aqui é a professora Maria Aparecida, do Centro Universitário Unifavene, leitura e produção de texto. Hoje nós temos aí uma aula de revisão de tudo que nós vimos durante o nosso curso, na verdade, das últimas 4 aulas, ok? Espero poder contribuir com vocês. Caneta e papel na mão. A primeira aula nós falamos sobre texto descritivo. Então, vamos iniciar já trazendo aqui algo que vocês precisam sempre lembrar e compreender, que um texto descritivo, ele vai captar as impressões de forma a representar a elaboração de um retrato, como uma fotografia revelada por meio das palavras. Descritivo, a própria palavra já nos diz. Ele está falando sobre algo de descrever. O texto ele é todo descritivo, ele vai te dar detalhes sobre o que ele quer informar. Então, observe sempre os seus textos que você está lendo. Ou, quando você for fazer a sua escrita, perceba e escolha que texto você irá escrever. O que é, né? O que é, então, esse descritivo? Descrever é usar uma linguagem para construir verbalmente imagens de seres animados ou inanimados, de cenas ou processo de determinados ângulo e visão. Caracterizar o mundo é uma questão de perspectiva, um modo de vê-lo ou interpretá-lo. É muito importante nós sempre lembrarmos que há uma grande diferença entre o texto escrito e o que nós falamos, aquilo que é verbal em nós. O texto, quando se trata de descritivo, ele precisa trazer essa descrição, essa forma de descrever a linguagem, para que nós possamos imaginar, criar em nossa mente aquilo que nós estamos lendo. Então, sempre tenha isso na sua mente. Descritivo é algo que eu vou fazer, descrever no meu texto, eu vou descrever uma linguagem para que o meu leitor possa imaginar esse texto, esta leitura, ok? Então, dentro da descrição, nós vamos ter algumas concepções, a concepção teórica, concepções teóricas. A descrição é uma forma de apontar características de pessoas, seres, coisas, cenários, costumes e impressões. Ela se dá a partir do tato, da audição, do olfato e paladar. É como nós percebemos, sentimos e experienciamos as coisas. De acordo com Vilela e Kocha, 2001, 549 a página, na verdade, esse material está muito baseado nesses dois autores. A descrição consiste na exposição das propriedades, qualidades e características de objetos, ambientes, ações e estados. Então, a partir dela, a partir dessa descrição, o leitor pode visualizar mentalmente o objeto. Foi o que eu disse anteriormente, nós podemos imaginar, pensar, visualizar em nossa mente o que está sendo descrito no texto. Toda leitura, todo texto, nós precisamos ter uma preocupação ou lembrarmos com muito carinho do leitor. Quem é este leitor? Quem vai ler o meu texto? Esse leitor vai compreender o que eu estou dizendo aqui nessa minha linguagem descritiva? Sempre tragam esse pensamento na hora de escrever um texto descritivo. Aqui já vamos falar sobre texto descritivo. Um texto de base narrativa pode conter descrições, ou seja, o gênero textual é híbrido, no que se concerne à tipologia, o tipo do texto. Então, estamos falando aqui de uma narração e de uma também descrição, né? Eu coloquei um exemplo para vocês aqui, porque eu penso que a maioria de nós, né, a grande maioria, quase todo mundo,
já leu um romance, né? Ou já assistiu uma série, por exemplo. Né? Geralmente as séries elas são baseadas em livros, né? Algumas são baseadas em livros. Então, um romance literário, por exemplo, é um gênero que compreende a narração e a descrição. Ele vai narrar um fato, ele vai contar um romance para você, né? Ele vai te contar detalhes, narrar aquele romance, aquela época, aquele lugar em que acontece tal situação. E, ao mesmo tempo, ele vai descrever para você situações, pessoas, como nós dizemos anteriormente, sobre tudo que é descritivo. Então, ele conta uma história por meio da narração e descreve as personagens, apresentando ao leitor, com riquezas de detalhes como eles são. Nunca me esqueço de livros de Machado de Assis que eu li na adolescência. E Machado de Assis traz uma característica de textos descritivos. Ele descreve todos os personagens de forma com que você imagine como é realmente aquelas pessoas que estão ali no livro, aqueles personagens que estão no livro. Então, ele traz um aspecto do romance narrativo, literário, texto literário, mas também descritivo. Então, fique atento, tá? Essa foi a nossa quinta aula e como é uma aula de revisão, eu vou trazer todas as aulas aqui para vocês. Então, fique atento que esse autor aqui também vai trazer algo muito importante para a gente lembrar, que é o Marcuse, que em textos descritivos predominam as sequências de localização. Elas situam o leitor descrevendo as coisas, pessoas e situações. Então, se cair isso numa prova, num concurso sobre texto descritivo, você precisa lembrar sobre isso. O texto descritivo, ele vai localizar o leitor dentro do texto, ok? Nós temos aqui 3 ou 4 descrições que eu trouxe para vocês. De forma bem objetiva, vou dizer cada uma delas. A descrição objetiva. O produtor do texto se guia somente pelo objeto, visto como algo exterior, localização, características e sem interferência emocional. A palavra já fala, é objetivo, né? Ó, exemplo, a cidade é pequena e pacata. Lá, todas as pessoas se conhecem. Objetividade. A descrição objetiva transmite de forma imparcial as características de algo. Se limita aos fatos da forma mais objetiva possível. Então, lembre-se também aqui, se vocês perceberem ou forem cobrados em relação a uma descrição objetiva, a palavra está trazendo para vocês, objetividade. Descrição subjetiva, expressão de sentimentos, afetividade e estados psicológicos daquele que diz. Subjetivo, subentendido, fica nas entrelinhas, é subjetivo, é de quem está dizendo algo para você. Então, exemplo, interferência emocional, transmissão de visão pessoal, é muito pessoal isso aqui. Utilização de muitos adjetivos, utilização de substantivos abstratos, utilização da função poética da linguagem de sentido conotativo. Então, quando é uma descrição subjetiva, você vai perceber, por esses exemplos aqui, que é algo subjetivo. Relativo ao sujeito, próprio de cada pessoa, particular, individual, característico, próprio, opinião subjetiva, que se refere ao indivíduo ou dele faz parte. Experiência subjetiva. Descrição estática. O teórico explica que seu conteúdo indica como são os objetos e seres. Por exemplo, neste tipo de descrição não há movimento na cena. Ou seja, os objetos devem ser estáticos. É comum a predominância de formas nominais, com frases sem verbo ou com verbos que expressam estado. A descrição dinâmica vai caracterizar movimentos, eventos, como uma dança, uma tempestade, uma festa,
dizendo como são. Olha só. Exemplo. Na descrição dinâmica, a imagem que está sendo apresentada ao público pode conter movimento e várias situações podem acontecer ao mesmo tempo. Então, confira o exemplo, por exemplo, aqui que eu trouxe para vocês, que é as vitrines de Chico Buarque. Passas em exposição, passas sem ver teu vigia, cantando a poesia que entornas no chão, tá? Muito importante lembrar sobre o texto descritivo é que você que vai dar o tom para o seu texto. É você que vai estar no comando. Vamos em frente. De produção textual. Então, muito importante essa aula, essa revisão da sexta aula, que é quem fala no texto, para quem fala, o que fala, como fala, por que fala. Regra primordial para a sua escrita. Na medida que você encontra as respostas, irá se aprofundar na leitura, construindo sentido. Essa interação humana possui caráter, comunicação e pensar os pensamentos. Vai ver quanto nos textos que você costuma ler, tá? Você pode entender a comunicação como um processo em que o sujeito sujeitos envolvidos reais e criam significação de significados e sentidos, ou seja, a elaboração de conhecimento. O estudo da linguagem enquanto fenômeno de interlocução viva que se pauta na relação indissociável entre o ser humano, a sociedade e a linguagem. Exemplo: a linguagem como expressão do pensamento. Linguagem como expressão do pensamento. A linguagem, a fala, a linguagem que eu digo, esse código vem através do pensamento. A linguagem como processo de interação verbal. Então, conforme a língua e sujeito são indissociáveis. Não tem como. Não existe. A teórica ela vai propor 3 posições clássicas acerca da língua, texto e sentido. Língua, texto e sentido. Então, primeiro, predomínio ou exclusividade da consciência individual no uso da linguagem. Pelo sentido, é o sujeito da ação. Pensamento. O que eu trago comigo de pensamento. O bom uso da língua
existentes. A consequência dessa concepção acaba sendo a de supor que não existem discursos originais ou textos individuais. Terceiro, lugar de interação, ação de um sobre o outro. Outro exemplo eu trago para vocês aqui, para ficar mais fácil o entendimento. Lembrando que você já tem esse material, ok? Conforme eu falei para vocês, esse autor vai falar sobre os esquemas, né? As diferentes experiências vividas pelo leitor são ativadas pelo cérebro no momento da leitura. Além disso, aquele que lê precisa ter a competência necessária para dar interpretação autorizada ao autor do texto. Isso acontece muito com as leituras que nós já fizemos, principalmente leituras que você fez lá na sua adolescência, romances, coisas que você já leu. Se você reler, você vai ter totalmente essa interpretação. Intertextualidades implícita ou explícita. O que é? Todo texto é um intertexto, numa sucessão de textos pré-existentes, o que ainda serão produzidas. Isso faz com que os textos se reafirmem. Os textos sempre se mantêm uma relação com o outro. Todo texto estão dentro de um outro texto. Por isso que, quando acontece isso, há uma reafirmação sobre o texto original. É o caso de pinturas, esculturas, desenhos, entre outras formas de expressão. Observe que eu trouxe aqui uma brincadeira com vocês, para trazer essa questão da intertextualidade na linguagem não verbal. Essa legenda, por exemplo, Mona Lisa, por Leonardo da Vinci, lá em 1503, e uma paródia do mesmo quadro, e aí com a nossa Mona Lisa, mas feita pelo Maurício de Souza, 1989, que é a Mônica. Isso daqui é um texto dentro de um texto, mas no segundo quadro é claro que é uma brincadeira, uma paródia sobre isso. O que seria, então, professora, uma intertextualidade implícita? Qual a diferença da implícita para a explícita? A implícita não se encontra de imediato o intertexto aplicado, ou seja, é necessária maior atenção do leitor, uma vez que não aparece a citação no texto fonte, ok? A intertextualidade explícita, ela é diferente, é o tipo de referência feito de maneira direta, é mais facilmente percebida, pois comumente aponta ou vai marcar a fonte original com a qual dialoga no texto. Ela vai dizer de onde é, qual é a fonte desse texto. Pessoal, sempre vou lembrar para vocês, aqui nessa nossa revisão, que a leitura ela é fundamental para qualquer área. E muito importante nós trazermos o nosso contexto de leitura para tudo que nós fazemos, certo? A leitura de um texto científico requer algum conhecimento teórico sobre o tema que está sendo abordado no texto. Assim, um texto científico, muitas vezes, requer uma leitura prévia dos textos com informação sobre o assunto em questão. O que nós vamos falar agora é sobre textos científicos. Então, com certeza, você que está escrevendo aí seu TCC, seu artigo científico, ou sua monografia, ou dissertação de mestrado, vai ter muito a ganhar com essa aula, hein? Os gêneros textuais acadêmicos, científicos, eles são motivados e estruturados a partir das necessidades de um grupo social. Dessa forma, algumas áreas apresentam certo número de gêneros textuais mais comuns ou de uso frequente. Por exemplo, áreas jurídicas, médicas, docente publicitária, nelas são compostos e lidos textos como o acórdão, a petição, o laudo, a prescrição, o relatório, a prova, o parecer, a peça publicitária e o slogan. Gente, quando se fala de gênero textual, nós estamos falando disso aqui.
Um laudo tem uma leitura, tem um texto específico, sabe? Uma petição jurídica tem um texto específico. De que forma eu escrevo isso? Um artigo científico tem uma leitura, uma escrita científica. Isso é gênero textual. Estrutura, na verdade, né? O tipo textual é uma construção teórica. Ele vai caracterizar, então, por sua composição linguística, os aspectos lexais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas e o estilo desse texto. Os tipos textuais são, portanto, sequências linguísticas. A gente não pode esquecer disso, tá? Podem ocorrer diferentes tipos em um texto. Eles são um conjunto estável, que é a descrição, a narração, a argumentação, a injunção e a exposição. São os tipos textuais. Nós já falamos isso lá nas primeiras aulas. Quando há a predominância de um tipo textual em um texto, esse pode ser identificado a partir disso. É o caso do texto argumentativo, em que prevalece a argumentação do texto narrativo e do texto descritivo, descrição, certo? Então, o que é o resumo, que é uma escrita científica? É um texto que apresenta ideias centrais de um texto, de um trabalho maior. O resumo é o quê? Está falando já a palavra, um resumo sobre algo muito maior. Nele você vai perceber assim, o que há dentro desse texto aqui? O resumo está trazendo aqui o que posso compreender mais de citações diretas ou indiretas que está dentro do texto. A resenha, o professor pede para você, faça uma resenha sobre a aula 2, tá? Então, a resenha é um dos gêneros de textos mais explorados no âmbito acadêmico, por citar a capacidade de resumir, analisar e criticar o trabalho. Né? Então, de acordo aqui com esses autores, que é o Fiorin e o Scipioli, eles vão falar que resenhar significa fazer uma relação das propriedades de um objeto, enumerar cuidadosamente seus aspectos relevantes, descrever as circunstâncias que envolvem, resenhar sobre algo, descrever ali, narrar ali como foi a aula ou um seminário que você foi, e até mesmo criticar ali. A monografia é um texto predominante também, dissertativo, de autoria de uma única pessoa. A monografia já se fala, é uma monografia, né, que dá o nome à origem, né, a monografia. Então, nela se trata de um assunto de forma sistemática e o mais completa possível. Às vezes, monografias enormes, gigantes, né? Porque é uma grande pesquisa, né? Geralmente são demandadas nos programas de pós-graduação. Chamada de trabalho de conclusão de curso, TCC ou especialização, certo? Para quê? Para a obtenção de graus de mestre, de doutores. A doutora é a tese, mas também ela vai seguir o mesmo formato. A diferença está no grau de profundidade e complexidade. O projeto de pesquisa é o plano a ser desenvolvido para a aplicação de uma proposta, de uma pesquisa que vai rodar no campo, né? Um campo de pesquisa, é onde você vai fazer a pesquisa. Então, uma estrutura já especificada da sua investigação sobre o tema, né? Também como vai delimitar esse tema, qual o problema, quais são as hipóteses, os objetivos, a justificativa, o referencial teórico, os materiais que serão utilizados, a metodologia, tudo isso entra dentro de um projeto de pesquisa. E nós vamos chegar aqui agora em uma aula que é muito importante e que, sinceramente, eu super gosto dessa aula, tá? Não que eu não gosto das outras, mas essa muito também. Por quê? Nós vamos falar sobre comunicação. E a teoria da comunicação, ela é muito importante para todos nós. Nós estudamos tipos de texto, estudamos linguagem, estudamos tantas coisas nessas aulas que nós fizemos juntos, para chegar na comunicação, nesse processo de comunicar, né? Então, a teoria da comunicação nada mais é que um campo da teoria da informação e da matemática, que estuda o processo técnico da informação e o processo da comunicação humana. O que compõe? O que é a comunicação, afinal de contas, né? Enquanto processo, a comunicação ela é indissociável no universo que ela vai ocorrer, que ela acontece. Qualquer ato comunicativo está ligado a tudo. A comunicação é o princípio de tudo, gente, de tudo.
Então, diversos teóricos desenvolveram modelos de processos comunicacionais, artefatos imaginativos criados para compreender a realidade comunicacional. Então, um dos estudos que eu gosto muito e aprendi muito sobre o filósofo Aristóteles, que ele apresentou o modelo básico que nós seguimos até hoje, né? Ele vai dizer que para comunicar é preciso que exista alguém para transmitir a alguém um conteúdo, ou seja, 3 elementos: o emissor, o receptor e o conteúdo. É necessário isso. Trouxe isso como premissa básica. Considere que o principal objetivo da linguagem é transmitir uma informação para um ou mais sujeitos. Para que essa comunicação aconteça, é necessário que haja compreensão dos elementos que fazem parte do processo comunicativo, que são o emissor, o receptor, o canal, a mensagem, o código e o referente. O destinador envia uma mensagem ao destinatário. Ora é verbal, ora é suscetível de ser verbalizado. A mensagem ela vai requerer um código que seja comum aos dois. Então, para que haja comunicação, tem que haver um código, né, gente? No todo, ou pelo menos em parte. Enfim, a mensagem requer um canal físico e uma conexão psicológica entre o destinador e o destinatário. Um contato que permita o estabelecimento da comunicação. Trouxe aqui uma regrinha básica abaixo. Referente ao canal, qual canal que eu vou utilizar para me comunicar com vocês hoje? Aqui, ó, Google Meet, Google Sala de Aula ou YouTube, né? A mensagem vai ser o código, o remetente e o destinatário. Você é o destinatário aqui, nesse momento. Esse modelo aqui de comunicação é do Jacobson. Ele que elaborou esse esquema para mostrar como 6 fatores essenciais, os chamados elementos da comunicação aconteça. Outro filósofo, tá? Outro estudioso que foi aprimorando aí aquela base da comunicação que o Aristóteles trouxe. Então, a seguir, você pode compreender melhor cada um desses elementos. Primeiro, o emissor, também conhecido como referente, é quem emite a mensagem. Pode ser um indivíduo ou um grupo. Eu, por exemplo, estou emitindo a vocês uma mensagem aqui, eu sou a emissora. A mensagem é o objeto da comunicação e é a conquista pelo conteúdo das informações. Ou seja, é o conteúdo que o emissor quer transmitir. Essa aula de agora, por exemplo, é a mensagem que vai chegar até você. É essa revisão dos conteúdos que nós já estudamos. O canal é a via de circulação da mensagem, da voz, das ondas sonoras, uma folha de papel, um blog, um livro, internet, tudo isso. O código, conjunto de regras, de signos e códigos para formar a mensagem. O referente é constituído pelo contexto e pela situação. O destinatário é aquele que recebe a mensagem, também chamado de receptor. Pode ser uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas. Então, esse autor, o Jacobson, ele estabeleceu que cada um dos 6 fatores determina uma diferente função da linguagem. O modelo acrescenta ainda o contato, representa simultaneamente o canal físico em que a mensagem circula e as ligações psicológicas entre o destinador e o destinatário. Isso quer dizer que ambos só percebem a mesma mensagem porque dominam o mesmo código. Por isso nós estamos nesse ambiente virtual fazendo essa aula aqui hoje. Você também está no ambiente virtual, você também está numa graduação ou numa pós-graduação, acessando esse conteúdo. Você já está apto a receber esse código, essa mensagem. Fique atento, é muito importante isso aqui. Nesse modelo proposto pelo Jacobson, a comunicação só se realiza se o receptor, se quem está recebendo, consegue decodificar a mensagem transmitida pelo emissor. Ou seja, ela acontece se o interlocutor entende a mensagem transmitida. Se não há entendimento, não há comunicação. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês aqui. 2 pessoas que vivem em países diferentes, Brasil e Japão, e que não conhecem a língua uma da outra, vão utilizar códigos diferentes. Portanto, a mensagem será inteligível para ambas, impossibilitando o processo comunicacional.
Elas não irão entender uma língua da outra. Mas se, por exemplo, um brasileiro, morador do Nordeste, conversa com uma pessoa que mora no Sul, que vive no Sul, por mais que haja uma diferença linguística, né, regionais, a comunicação ocorre, pois a língua é a mesma, no caso, a língua portuguesa. Situações comunicativas com elementos da comunicação. Os elementos da comunicação, eles vão poder aparecer em diferentes situações comunicativas no dia a dia. Um elemento pode evidenciar-se mais importante. Exemplo, o governador do Espírito Santo envia uma mensagem à população do estado por um porta-voz. Nesse caso, ele seria a fonte e o porta-voz, o emissor. Outro exemplo, um professor envia um e-mail a seus alunos avisando sobre o material da próxima aula. Aqui, o emissor e a fonte são a mesma pessoa. A comunicação ela pode ser visual, auditiva e audiovisual. Exemplo, uma mensagem escrita com o alfabeto que utilizamos diariamente. É uma mensagem visual. Olá, tudo bem com você? Ou pode ser como imagem, fotografia ou emotion. Já a auditiva pode ser uma música, um áudio ou um áudio gravado por outra pessoa de TV e redes sociais. Para enviar mensagens são necessários códigos verbais e não verbais. Eu trouxe essas imagens aqui para a gente perceber do quanto, não há aqui nenhuma escrita, mas há a imagem. E as imagens estão dizendo para nós, estão comunicando para nós algo. A primeira imagem, nós temos alguém debruçado sobre as pernas, um rapaz. Parece que ele está triste, né? Refletindo sobre algo, ou chorando até. A segunda imagem tem uma mãe e uma filha sorrindo, né? Parece mãe e filha. A terceira é uma pessoa que parece que está em dúvida com algo. E a quarta, alguém recebendo a mensagem, dando um sorriso, parece que feliz com aquilo que recebeu, né? No seu tablet. Percebam que o tempo todo nós estamos comunicando e às vezes não, e nem sempre nós estamos falando sobre. Muito importante lembrar que o referente situacional vai englobar os elementos da situação do emissor, do receptor, do contexto em que se dá a comunicação. Trouxe mais exemplos aqui para vocês. Eu gosto de um exemplo, né? Eu penso que fica mais fácil compreender o conteúdo. Venha aqui em casa e traga seus cadernos para estudarmos. O termo aqui se refere a uma situação espacial e venha e traga atemporal. Uso das palavras que mostram que são pronomes demonstrativos, pronomes pessoais e tempos verbais. Já o referente textual vai englobar o quê, gente? Os elementos do contexto linguístico. Ou seja, ele vai surgir quando se faz referência aos elementos contidos no próprio texto. Exemplo, a garota trouxe o lápis, a borracha e a régua e o pôs sobre a escrivaninha que está no escritório. Ficou claro para vocês? Eu espero que sim. O canal é como o emissor enviará a mensagem codificada para que o destinatário decodifique. É todo e qualquer elemento físico usado para levar a mensagem até o receptor. O canal pode ser natural e tecnológico, gente. Os nossos naturais. O primeiro trata de meios sonoros, como a voz, as ondas sonoras, o ouvido. E os meios visuais, que é através dos olhos, da retina. Os meios táteis, que são as mãos e a pele, e o meio olfativo. E como nós sabemos, hoje nós estamos trabalhando muito com o meio digital também, né? Então, também vamos estar utilizando esses meios para nos comunicarmos. Os ruídos vão acontecer na comunicação, e pode acontecer por uma interferência na comunicação como um todo, pode acontecer pela questão física, cultural, pessoal e psicossociais. Lembrando que nós sempre precisamos repensar como está a nossa comunicação e o responsável pela comunicação é sempre você que está emitindo, não é somente quem está recebendo. Observe como está a sua comunicação e faça com que a mensagem que você deseja enviar chegue até o destinatário, né, e que você obtenha os melhores resultados. Nós chegamos ao final da nossa aula, eu espero ter contribuído com você e todas as aulas já estão no seu portal e você pode acessá-las e obter um bom resultado aí. Fique com Deus e até breve.